paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita alegria mais uma vez estar na casa do Senhor, para engrandecer o nome dEle. Eu quero falar para minha mãe que está me assistindo, que eu amo a senhora. Feliz Dia das Mães. A igreja está sentindo a sua falta. Quero dizer para minha esposa que você é a melhor mãe do mundo. Obrigado por cuidar dos meus filhos. Obrigado, minha sogra, por cuidar de mim às vezes também. Minha avó também foi uma mãe para mim. E hoje nós vamos falar de mãe. Já foi falado de mãe. Existem tantos exemplos para a nossa vida na igreja, na Bíblia. Tantas mães que foram boas, outras ruins. E hoje nós vamos falar de uma mãe que, apesar de tudo, ela lutou pela sua família. Nós estamos no mês da família. E este ano, o tema que foi dado para o mês da família está lá em Neemias 4,14. O finalzinho dele diz: pelejai pela vossa família. Nunca a família evangélica, a família cristã, a família tradicional sofreu tanto ataque como nos dias de hoje. Vai chegar um tempo em que um pai ele não poderá corrigir o seu filho porque vai ser uma afronta. E nós já temos alguns países assim. Países que são governados pela esquerda. E ao longo do tempo, a autoridade dos pais foi retirada. Esse país que eu falo é a Suécia. Lá, os pais não têm autoridade sobre o filho. Lá um pai não pode entrar no quarto do filho, se estiver fechado, sem pedir autorização para ele. Olha o absurdo. E se um pai fizer isso, ele pode denunciar o pai e o pai vai pagar uma multa, vai ser preso. Olha a inversão de valores. E o Brasil, a cada dia, ele avança nesse tipo de coisa. Então, cabe a nós sermos a resistência, a verdadeira resistência. Pelejar realmente pela nossa família. Brigar com unhas e dentes, ensinar os nossos filhos os nossos valores. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos falar acerca de uma mãe que ficou muito famosa uns 2 anos atrás. A música dela estourou aí nas paradas de sucesso, que tinha como refrão: Joquebede, o seu Moisés não vai morrer. Nós vamos falar sobre Joquebede. Que mulher interessante, que mãe interessante. Eu espero que ao final deste culto, você que já é mãe, se veja nas qualidades dela. Você que ainda não é mãe, você vai sair daqui já com uma instrução para se tornar uma Joquebede. Êxodo capítulo 2 diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo ele que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e a enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti?
E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Amém? Para que a gente possa refrescar a memória, no capítulo 1 de Êxodo, diz lá que o povo de Israel cresceu. Diz que se levantou um novo rei, um novo faraó, que não conhecia o que José tinha feito. Não sabia das histórias de como José tinha abençoado o Egito. De como a inteligência, sabedoria, perspicácia de José havia feito o Egito prosperar. É verdade que aquele faraó não conhecia a história de como aquelas 12 pessoas, ou 70, como diz aqui no início, vieram parar no Egito. Mas havia passado um longo tempo e a história, ela se apagou. Ele não conhecia. Só sabia que aquele povo estranho aos egípcios estava ali crescendo. De maneira que eles olharam e ficaram com muito medo. E Faraó diz: olha, as parteiras, os homens que nascerem vocês matem, as mulheres que nascerem vocês deixam. Mas aquelas parteiras, elas temendo o Senhor, não fizeram isso e o povo continuou a crescer. Aí Faraó, ele tem a ideia de falar: olha, os meninos de 2 anos para baixo, vamos jogar todos no rio. E aí que a gente chega no capítulo 2. Joquebede, uma mãe que lutou pela sua família. E a primeira lição que nós aprendemos com Joquebede, ela é que ela era uma mãe atenta e que via valor nos seus filhos. O mundo, ele não vê valor no seu filho. Assim como o Egito representa o mundo e Faraó representa o diabo, enquanto o diabo quer matar o seu filho, você, mãe, precisa ser atenta e valorizar o seu filho, porque tudo que o mundo oferece a ele é para um final de morte. O versículo 2 diz assim: e percebeu que ele era formoso. Tem mãe que não conhece nem as características do seu filho. Não sabe se o seu filho tem uma pinta na perna esquerda, não sabe a cor dos seus olhos, não sabe a cor da sua mão, não conhece a primeira palavra que ele falou, não sabe o tipo de cabelo que ele possui, nunca levou o menino no hospital para poder saber mais ou menos quanto ele vai ficar de tamanho, ou seja, não presta a atenção no filho. É preciso alguém chegar e falar assim: poxa, o teu filho tem um olho azul. Pô, você sabia que eu nem tinha percebido? Tem mães assim. Mas aquela mulher, ao contrário de tudo, ela percebe que o filho dela era formoso. E ela já começa então a bolar uma estratégia. Você, mãe, você precisa ser atenciosa com seu filho, conhecer o seu filho. Como o provérbio diz: instrui o menino no caminho em que deve andar. Nós costumamos trazer este versículo para a temática do ensino, que nós devemos instruir o menino na palavra, e de maneira que quando ele estiver grande, ele não vai se desviar dele. É verdade, nós podemos utilizar esta aplicação também. Mas o texto de Provérbios, ele quer dizer o seguinte: que você precisa conhecer aonde o seu filho pode chegar. Eu já dei uma ilustração aqui foi a seguinte: um arqueiro, quando ele ia para a guerra, quando ele ia produzir um arco, ele ia até a floresta, pegava ali a madeira, trabalhava aquela madeira, colocava a corda no arco e por fim ele envergava o arco até o momento em que ele conseguisse amarrar. E ali ele testava aquele arco para saber aonde ele poderia lançar a flecha. Assim é o seu filho. Quando você estiver instruindo ele, você precisa conhecer os potenciais do seu filho. O que ele tem de aptidão. Você sabe se o seu filho tem aptidão para música? Você sabe se o seu filho tem aptidão para desenho? Você sabe se o seu filho tem aptidão para falar? Se você descobrir e começar a descobrir os talentos e a envergadura que ele possui, você vai precisar testá-lo.
Somente assim você vai saber as aptidões que ele possuía. E quando a gente avança um pouquinho mais na frente, lá em Hebreus diz que pela fé os seus pais esconderam a criança porque ela era incomum. O teu filho não é comum. O teu filho é diferente de todo mundo. O teu filho é especial. Especial. Se você olhar na digital dele, é única. Ninguém tem a digital do teu filho porque ele é especial. De maneira que você precisa tratá-lo na sua especialidade. Não fique comparando ele, poxa, fulano de tal já faz isso e você não faz. Ah, fulano de tal tem a sua idade, já lê e você não lê. Ah, fulano de tal tem a sua idade, já consegue raciocinar um cálculo e você não. Não compare o seu filho, porque ele é especial. Se atente mais a ele e passe a descobrir no que ele é bom, no que ele é especial. Porque descobrindo isso, você vai fazer igual ela fez, escondeu o seu filho. Ela sabia que se ela deixasse Moisés, que nem tinha nome ainda, foi a filha de Faraó que deu este nome. Ela sabia que se ela deixasse aquele menino ao léu, ele iria morrer. Mas ela era uma mãe atenta. E lá no livro de Atos, diz que Moisés era extraordinário. E quando nós continuamos a ler a história, ele realmente se tornou um homem extraordinário. Mas todo o início teve com a sua mãe. Você não sabe o que o seu filho vai se tornar, mas você pode estar criando um presidente da república. Você pode estar criando um grande cientista que vai ser reconhecido no mundo inteiro. Você pode estar criando um grande pregador que vai ser reconhecido no mundo inteiro. Você pode estar criando um grande cantor que vai ser reconhecido no mundo inteiro. Moisés era extraordinário. E aquela mãe percebeu logo cedo. Aí eu venho a pergunta: você tem prestado atenção no seu filho? Ou você nunca prestou atenção nas aptidões dele? Não sabe se ele é bom de bola, não sabe se ele é bom de desenho, não sabe se ele gosta de cantar, se ele gosta de falar, se ele é bom de matemática, português, física. Se atente ao seu filho, porque o mundo nunca vai dar o valor que você tem. Nunca vai dar o valor que o seu filho merece. Nunca. Todas as vezes que um pai olha para a filha, nenhum homem é bom para a filha de um pai, porque para aquele pai, aquela filha tem um valor especial. Trate o seu filho desta forma. Não entregue o seu filho para qualquer pessoa, porque o filho que você cria, ele é extraordinário. O filho que você cria, ele possui valor. O filho que você cria, foi Deus que lhe deu. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então crie o seu filho de forma atenta e procure enxergar o valor que aquele menino, aquela menina possui. Procure nele as qualidades que não tem em você. Procure nele algo de bom e, enfim, coloque ele no caminho e que precisa trilhar. Forge ele desde cedo, para que você possa um dia esticá-lo de uma tal forma que ele vai longe. O seu filho tem que ir mais longe do que você foi. O seu filho precisa conhecer mais do que você conheceu. O seu filho precisa ir além nos estudos, na situação financeira, no meio familiar do que você foi. Mas para isso você precisará dar o valor a ele necessário e descobrir em que ele é extraordinário. Aquela mulher, ela era uma mulher de coragem, porque ela foi em contra tudo que aquele rei falou. Ela, vendo as mulheres perdendo os seus filhos, um monte de gente morrendo, ela viu que o filho dela tinha valor.
Talvez aquelas outras mulheres não perceberam a tempo quanto os filhos dela eram valorosos. Mas ela teve coragem. Tem coisas na nossa vida que você vai precisar de coragem para fazer. E aquela mulher conseguiu esconder o menino por 3 meses. Perguntar aqui para Olivia. Breno chora? De vez em quando os nossos filhos pequenos abrem um berreiro, né? De maneira que os vizinhos escutam? Escuta. Mas aquela mulher, a Bíblia não diz, mas ela bolou um plano para esconder o menino durante 3 meses. Coragem. Será que você está disposta a ter a coragem necessária para esconder o seu filho do mundo? Será que você vai ter a coragem necessária para se atentar para as qualidades dele, escondê-lo ao ponto de o mundo não conseguir tragá-lo, para que você possa com o tempo bolar uma estratégia a fim de apresentá-lo ao mundo, que nós vamos ver aqui. Como eu disse, a cada dia que passa, as leis estão avançando contra as famílias, e nós vamos precisar de coragem, de mulheres e homens de coragem, para proteger as suas famílias, para ter estratégias a fim de que nós não percamos os nossos filhos para o mundo. A cada dia que você abre o Instagram, Facebook, você vê crianças da idade do Breno, do Josué, do Jonas, a cada dia mais novas, se perdendo nas drogas, se perdendo no mundo erótico, porque os pais não tiveram coragem para delimitar e esconder os seus filhos. Tem pais que preferem entregar um celular na mão do menino, a fim de, não, ele está em casa, ele está escondido. Não se engane. Da mesma forma como Deus te dá estratégia, o diabo também ele é sagaz para entrar dentro da tua casa e cooptar o teu filho lá dentro da sua casa. Então, volto no tópico 1. Esteja atenta ao que o seu filho faz também dentro de casa. Não seja uma mãe e um pai apagado para o seu filho. Esteja com o radar ligado para que você tenha coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Deuteronômio 31:6 diz que nós devemos ser fortes e corajosos. Para servir a Jesus, você vai precisar ser forte e corajoso. Porque para servir a Jesus, você não pode ser fraco. Porque o fraco, ele desiste logo na primeira pedrada, no primeiro peso que vem sobre ele. O fraco, ele vai desistir. Mas você precisa pedir força, coragem, misericórdia para continuar trilhando o caminho. E Deus vai lhe dar a coragem necessária. Joquebede, ela teve esta coragem. Seja uma mãe de coragem, de fibra, aquela que puxa a orelha do filho mesmo, porque você quer o melhor para o seu filho, porque um dia você vai precisar colocá-lo num rio. A gente não diz que a gente não tem aquele ditado que a gente cria filho pro mundo. Um dia você vai ter que largar a mão do seu filho. Um dia você vai precisar colocá-lo dentro de um junco e colocar ele no rio da vida e soltar ele. E você não sabe onde ele vai parar. Você vai colocar. Mas você vai ter, para que você faça isso, para que você coloque ele no rio da vida, é um ato de fé. Aquela mulher, após esconder o filho, saber que ele era formoso, e como a Bíblia diz, saber que ele era extraordinário, ela não ficou só escondida, porque a fé, ela te impulsiona a fazer alguma coisa. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia alguém que exercitou a sua fé, não foi para poder ficar acovardado, mas sim para poder executar alguma coisa. A mulher do fluxo de sangue, ela teve fé e foi, tocou na orla, enfrentou a multidão, encostou na orla de Jesus. Todas as vezes que você precisar
fazer alguma coisa pela sua família ou pelo reino, você vai precisar de fé. E é a fé que vai te movimentar, é a fé que vai te impulsionar, é a fé que vai te dar coragem, é a fé que vai fazer você finalmente largar a mão daquele menino e dizer: poxa, vai com Jesus, meu filho. É somente pela fé. Quando o nosso filho começa a crescer, e a gente bota ele no ônibus para ir para a escola, você vai orando: Senhor, cuida do meu filho naquele trajeto, cuida dele na escola. A gente coloca os nossos filhos na escola e continua orando por ele. Para quê? Para que ele tenha uma boa aula, para que ele não sofra nada lá dentro. Isso é fé. Mas aos poucos você vai liberando aquele menino para ele dar os próprios passos dele. Fé. Aprenda com a fé dela. Se você tem medo de liberar o teu filho, se te falta coragem para coordenar a sua casa, faça como Joquebede. Tenha fé. Eu não sei como é que está a tua fé hoje, mas você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo. Aqui é que nós recarregamos a nossa bateria. É como nós cantamos no louvor: eu quero o quê? Algo novo. Todas as vezes que nós viemos aqui, é porque nós desejamos algo novo do Senhor. É porque o maná, ele já apodreceu. É diário, o pão é diário. O contato com Deus tem que ser diário. A oração é diária, a leitura é diária, porque se você deixar para amanhã, vai apodrecer. Então nós queremos, Senhor, algo novo. Então receba algo novo do Senhor hoje, que a tua fé ela seja renovada no nome de Jesus. É algo novo. Essa semana o Neemias mandou lá no grupo da igreja o testemunho do pastor Juliano Fraga. Se você não assistiu, assista. Bota ali, vai assistindo por pedaços. Aquele testemunho ele vai impactar a sua vida e vai te fazer querer orar mais. Mas só para adiantar um pouquinho e para ver o que ele se tornou hoje, a fé que ele possui. Quando ele se converte, ele passa a ler a Bíblia por mais de 10 horas seguidas. Ele já leu a Bíblia mais de 26 vezes. Jejuava de 3 a 4 dias, buscando algo novo. Então seja impulsionado a buscar algo novo de Deus. Quanto mais você buscar algo novo de Deus, mais a sua fé ela vai aumentar. Não se contente, eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir aqui. Não se contente com o que você recebeu de Deus ontem, porque mais Ele tem para te dar. Mas Ele só vai te dar a partir do momento em que você se aproximar mais dEle. Porque Ele sabe que se Ele te der alguma coisa agora, na distância em que você possui dEle, você pode se afastar ainda mais. Mas Ele sabe que quanto mais você se aproximar dEle, mais você vai entender de que você é dependente dEle. E isso que Joquebede, ela viu. Ela fez tudo que ela podia. Ela escondeu o menino. Mas chegou um momento que ela pensou assim: Deus, eu fiz tudo que eu tinha, que eu podia. Agora é com o Senhor. Eu vou liberar este menino. Vou colocar aqui no rio. Joquebede sabia, primeiro, que os meninos estavam sendo jogados lá no rio. Então, se alguém visse ela, ela poderia: não, eu estou cumprindo aqui a ordem do rei. Vou jogar esse menino aqui no rio. Ela sabia a rotina da filha de Faraó. Ela sabia que aquela mulher ia ali todas as tardes, todas as manhãs, todo dia ela ia lá tomar banho com as suas criadas. Você precisa ter visão, enxergar como é lá fora. E aquela mãe, vendo toda essa situação, ela bola esse plano: olha, em tal hora a filha de Faraó vai estar lá. E ela chama Miriam e Arão. Arão não aparece aqui na história, mas vamos imaginar que fosse isso. Olha, nós vamos fazer assim: perto do sol se pôr, a filha de Faraó ela vem se banhar.
Nós vamos colocar o menino lá perto e vamos torcer, vamos orar para que aquela filha de Faraó tenha a mesma visão que nós tivemos ao olhar para o menino, que ele era formoso. E vamos orar para que aquela mulher, quando olhar para aquele menino, ela sinta compaixão dele. E assim nós vamos conseguir proteger o nosso filho, o seu irmão. E ela coloca esse plano em prática. Peça a Deus visão para que você coloque planos em prática para salvar a sua família. Às vezes a tua família está indo para o buraco, você não sabe mais o que fazer, mas hoje Deus vai te dar a estratégia para salvar todo mundo, para colocar aquele filho que está perto de se perder no junco, para que alguém encontre ele, dê saúde física, mental, espiritual, e por fim te devolva a ele são e salvo, como nós lemos no final desse capítulo. Uma mãe de visão, ela instrui o seu filho. Você tem instruído o seu filho? Você tem dado tarefas para ele? Ah não, meu filho é homem, ele não pode lavar roupa, ele não pode lavar uma louça. Ah não, minha filha é mulher, ela tem que só fazer as unhas, porque se ela lavar a louça vai quebrar as unhas. Ah, o meu filho é homem, não coloca ele para capinar um quintal. Ah, o meu filho é homem, não bota ele para trocar uma tomada. Tem homem assim, não sabe trocar uma tomada. Se queimou ali, ei Jailson, troca ali já chama logo o eletricista. Você precisa instruir os seus filhos, dar tarefas para ele, para que ele possa ser experimentado no dia a dia, para que ele e ela, quando chegar lá na fase adulta, não seja um homem banana e uma mulher abacaxi. Tem uma mensagem assim do pastor Cláudio Duarte: o homem banana e a mulher abacaxi. Instrua o seu filho, dê tarefas para ele. Daqui, ó, eu falo para ele que quando eu não estou em casa, ele é o meu representante, é o meu braço direito. Mas também tudo que tem para fazer, o Josué faz isso. Estou treinando ele já. Treine o seu filho. Mas onde nós vemos isso, João? Olha lá no verso 4. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Nós como pais sabemos muito mais do que os nossos filhos. A experiência nos faz isso. Nós podemos imaginar Joquebede chamando eles e dando a instrução: olha, Miriam, nós vamos colocar o menino lá. Você vai ficar de longe observando. Qualquer coisa você corre e vai lá, observa a expressão que ela vai fazer. Se você olhar e ver que ela gostou, tu já corre e pergunta: e aí? Esse menino aí é dos hebreus, né? É. Você quer que eu sei que você é novinha ainda, você não tem leite para dar para ele. Você quer que eu chame uma mulher? Eu conheço uma. Você tem que treinar teu filho para não ser apagado. Tem que ser esperto. O meu aqui eu pego no pé direto, tem que ser esperto. Não pode ser um menino apagado. Tem que estar atento, olhando o ambiente. Assim Miriam ficou. Ela ficou ali atenta ao ambiente. Ela sabia o quê? Que o junco poderia furar, o irmão dela se afogar. Ela sabia que a mulher ia lá no rio. Então ela ficou atenta ali esperando. E ela sabia já. Eu imagino ela indo para o meio do rio, ali esperando, e já treinando o que ela ia falar. Pô, se a filha de Faraó falar isso, eu vou falar isso que minha mãe falou e tal. Nós temos que instruir o nosso filho na palavra principalmente. E aquela irmã já fez essa proposta: olha, eu tenho uma mulher pronta para ele. Eu tenho uma mãe que está produzindo leite. E ela vai lá e chama quem? A mãe do menino. É a única mãe que recebeu para cuidar do próprio filho na Bíblia. Ela recebeu um salário. Olha só que privilégio.
Enquanto todo mundo perdeu o filho, aquela mãe, porque ela teve fé, porque ela observou o filho e porque ela teve estratégia, o filho dela não morreu, foi cuidado por ela e ela ainda recebeu para cuidar do filho. Um gênio essa mulher. Estava atenta ao seu ambiente. E Deus te dê estratégia, mãe, para que você instrua o seu filho todos os dias. Mas acima de tudo, a principal característica daquela mãe, e é essa daqui que eu quero que você frise mais. Você pode até ter fé, beleza, você é uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher de leitura, você trabalha na igreja, você é atenta aos seus filhos, você conhece a característica de cada um, sabe onde ele pode chegar, sabe o potencial, está guardando o seu filho, protegendo ele do mundo, porque você sabe que o mundo quer tragá-lo, que as oportunidades que o mundo oferece não são boas, podem ser até agradáveis aos olhos, ao corpo, mas você sabe que lá na frente aquele filho vai padecer. Por isso que você o protege, guarda ele, coloca ele embaixo das suas asas. Mas se você fizer tudo isso, mas você não influenciar na fé dele, você fracassou. Juntos, como é que eu influencio? Nós precisamos inculcar nele que o Deus que ele serve agora, quando criança, é a melhor coisa do mundo. Como é que eu faço isso, Jonatas? Coloca esse moleque para orar. Coloca essa menina para ler a Bíblia. Ah, mas ela não quer. Coloca. Porque quanto mais rápido você inculcar na cabeça dela e dele que ele precisa ter um momento de oração, que ele precisa orar, se dedicar à igreja, se dedicar à palavra, lá na frente você não vai ter preocupação. E onde eu vejo isso na vida de Moisés? Lá no versículo 11. Aquela mãe criou ele ali durante a vida, depois de desmamar, entregou lá para a filha de Faraó. Moisés foi criado em toda a ciência do Egito, aprendeu acerca dos deuses, mas tenho certeza que ele não perdeu o contato com a mãe biológica dele. O que eu quero dizer para você, não tem como você guardar o teu filho para sempre. Uma hora você vai soltar ele, uma hora ele vai para a escola, uma hora ele vai ter que ir para o mundo, uma hora ele vai conhecer o mundo, uma hora ele vai ter contato com a filha de Faraó lá no mundo, que vai ensinar para ele coisas erradas, sobre deuses mortos, deuses que não fazem nada, ciências e conhecimentos que não têm valor algum. Mas quando ele chegar em casa e comentar contigo, ei mãe, eu aprendi tal coisa lá, é sua função, pai também, retirar tudo aquilo ali que ele aprendeu e colocar a sua fé. E às vezes vai ser difícil, porque é um combate diário. O teu filho passa 4 horas lá aprendendo na escola, e às vezes você tem pouco tempo, que você vai trabalhar, você chega aqui, conversa um pouquinho ali, mas você tem que inculcar no seu filho a sua fé. Você precisa colocar na cabeça dele que o Deus que ele serve vai levar ele para o céu, que o que ele aprender lá fora, ele pode até aprender para forma intelectual, mas tem que deixar de lado, porque o melhor conhecimento é o da Bíblia. E Moisés, ele cresceu com isso, tanto que no versículo 11, quando ele vê lá um egípcio matando um irmão dele, ele se dói. E ali começa a caminhada dele em direção à fé verdadeira. Mas começou na mãe, começou com a família. Até o nosso filho tomar a própria decisão de se batizar, de entregar a vida para Jesus de maneira plena, cabe a mim e a você guiá-lo diariamente. Meu filho, vai ler a sua Bíblia,
Meu filho, você já orou hoje? Coloque ele para jejuar também, nem que seja 1 hora, para ele sentir o que é passar a fome. Não só por passar a fome, mas que aquela fome ali que ele está passando tem um propósito. Mostra para ele que o jejum é eficaz, que o jejum ele nos coloca mais para perto de Deus. O jejum não muda Deus, ele muda você. Ele te torna mais dependente dele. É por isso que no mês da família nós estamos jejuando quais dias da semana? Segunda, quarta e sexta. Que nós precisamos pelejar pela nossa família. Porque nós sabemos que a guerra contra a família, ela é forte. Que nós sabemos que para poder pelejar pela nossa família e para nós ganharmos, nós precisamos utilizar as armas espirituais. Que nós vamos estudar terça-feira agora, não falte a escola bíblica dominical. Cada arma dessa, da armadura de Deus, tem um valor específico no campo de batalha. Então venha na terça-feira para que você continue pelejando pela sua família. Quando nós damos um salto lá no Novo Testamento, nós temos uma mãe que ela conseguiu inculcar na cabeça do filho. E nós damos um salto lá para 2 Timóteo 1,5, que diz assim: a fé da mãe de Timóteo, Eunice, é mencionada no Novo Testamento, descrevendo que ela não era fingida. Ou seja, os seus familiares sabiam que aquela fé ela era verdadeira. Não era só no ambiente público. Ela era verdadeira, ela era uma mulher de fé. E que aquela fé havia sido transmitida para Timóteo, seu filho, por meio da influência também da sua avó. Então você, vó, também tem uma carga muito grande no seu neto. A gente costuma falar que vó estraga neto. Mas se aquela avó ela for sábia, ela vai ajudar a criar aquele menino. Ela vai colocar o pouco de fé que ela possui naquele menino. Ela vai mostrar que para aquele menino o caminho que ele precisa trilhar. Ela vai mostrar que para aquele menino aonde ele precisa ir. O que ele vai se tornar se ele continuar trilhando o caminho da paz. O que ele vai ser se ele continuar trilhando o caminho que Jesus colocar na frente dele. Eu te faço mais uma pergunta retórica. Você está influenciando a fé do seu filho? O seu filho te vê lendo a palavra? Seu filho te vê orando? Seu filho sabe que você está jejuando naquele dia? Os filhos que estão aqui, vocês sabem que nós estamos na campanha segunda, quarta e sexta. Se vocês não sabem, eu estou falando para vocês hoje, filhos. Segunda, quarta e sexta é os dias de oração e de jejum. Família é um conjunto de pessoas que pensam diferente. Eu sou diametralmente oposto a Ana Paula. Ela pensa para um lado, eu penso para o outro. Nós somos assim. A família, ela é assim. Mas família é um conjunto de pessoas que pensam diferente, mas que se unem para um propósito e um objetivo. Peleje pela sua família. Encontre nos teus familiares algo de extraordinário. A partir de hoje, passe a observar os seus filhos, que você vai encontrar neles formosura, você vai encontrar neles algo especial que Deus colocou somente nele, para que você possa incentivar o seu filho naquilo que ele é bom. Seja atenta, pensa a Deus, fé, estratégia para pelejar pela sua família. Acima de tudo, impregne a sua fé nele. Assim
você vai salvar a você e a sua família. A única coisa que nós podemos levar deste mundo para o céu é a nossa família. Amém? Vamos ficar de pé? E agora eu quero que você, antes do Ministério de Louvor cantar, você vai ficar perto da sua mãe, do seu pai, da sua família. Você vai orar pela sua mãe agora, para que ela seja uma Joquebede na casa dela. E você, mãe, vai orar para que você tenha um espírito de Joquebede. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela mensagem. Pai querido, Joquebede nos ensina e nos traz lições grandes. Que as mães que estão aqui, Senhor, passem a observar os seus filhos. Aumente a sua fé. Dê estratégia a essas mulheres, homens e mulheres, para pelejarem pelas vossas casas. Que nós, como pais e mães, possamos colocar a nossa fé nos nossos filhos. Porque uma família forte é uma igreja forte. E aqui na Adelogos, ó Pai, nós só temos famílias fortes. Pessoas que pelejam pelos seus. Pessoas que estão lutando para entrar no céu. Aumenta a fé da sua igreja, ó Pai. Para que eles possam fazer coisas extraordinárias. No nome de Jesus. Amém.